Fala pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade, né, na implementação do CRUD. Na última aula eu mostrei para vocês como fazer a inserção dos dados no banco. Aí a gente chegou a testar alguns registros aqui. Seríamos inclusive esses dois últimos registros aqui no banco. E aí, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como faz a seleção dos dados, como que busca esses dados lá no banco. De uma certa forma, que no cadastro de pessoa, a gente já fez isso, né, para carregar aqui o select. Eu vou, né, atualizar aqui para vocês verem. E aí, esses dados aqui, eles já vieram do banco, né? Porém, a gente vai fazer algo um pouco diferente aqui agora, né? Mas aqui, praticamente, a gente já tem o código para fazer a busca dos dados no banco. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar esse arquivo de selecionar pessoa.php. Vou criar uma estrutura básica desse arquivo aqui, vou definir aqui como lista de pessoas. Esse vai ser um arquivo HTML simples, num primeiro momento, eu só vou colocar aqui os dados do banco. Como a gente vai ter uma tabela, eu vou criar aqui dentro do Read um pequeno estilo para a nossa tabela. A ideia é que a gente fazer a busca dos dados no banco e exibir os dados numa tabela. Então, eu fiz aqui, né, uma tabela bem simples para a gente trabalhar, né? Ou a gente poderia até usar o próprio recurso aqui do Bootstrap, mas vamos deixar por enquanto aqui. Eu vou copiar aqui as bibliotecas do Bootstrap, que a gente pode trabalhar com elas também. Então, deixa isso aqui por enquanto, depois a gente vai ver se a gente vai utilizar isso aqui ou não, né? Se a gente utiliza só as bibliotecas do Bootstrap ou se a gente utiliza esse estilo aqui. É um estilo bem simples, né? Onde definiu apenas uma borda, né? E trabalhou com isso. Aqui eu vou pôr um H2 aqui e vou chamar de lista de pessoas cadastradas, tá? Lista de pessoas cadastradas. E aí a gente vai trabalhar com essa lista de pessoas aqui. Por enquanto eu não vou colocar nenhum filtro, né? Eu não vou colocar filtro aqui nessa tabela. E aí o que que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que definir aqui uma estrutura aqui. Deixa eu vir aqui em cima e adicionar o include.php aqui. Eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Para a gente inserir o arquivo de conexão do banco. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Include once conexão.php. Como a gente vai ter acesso ao banco de dados, então eu tenho que fazer isso aqui antes de qualquer coisa. Eu estou colocando ele aqui em cima, porque se tiver qualquer outra coisa aqui para baixo, a gente não vai ter nenhum problema, eu vou conseguir conectar com o banco normalmente. Depois a gente vai trabalhar um pouco com session, coisa do tipo, aí pode ser que não seja útil, né? Ele ficar aqui em cima em vez de ficar aqui no meio do código, tá bom? Então, agora a gente vai criar aqui uma estrutura para colocar o script que vai buscar os dados no banco e vai exibir esses dados na tela. Tá? Num primeiro momento, o que que eu vou fazer? Eu vou criar o nosso arquivo SQL, né? Vou criar o nosso arquivo SQL aqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui uma variável, vou fazer a mesma coisa que a gente fez nas aulas anteriores, ó. Aí, vou copiar aqui um select já pronto, tá? Vou copiar aqui um select já pronto. E vou remover essa parte aqui do link. Então, eu vou selecionar do filtro, quer dizer. Né? Aqui, ó, como eu estou pegando de uma funcionalidade que já tem o filtro, nós não vamos trabalhar com isso. Então, eu vou buscar todos os dados da tabela de pessoa e vou ordenar pelo nome da pessoa. Então, eu não preciso trabalhar com isso aqui, tá bom? Então, o meu comando SQL vai ser esse aqui.
Se eu vir aqui, ó, vou copiar o comando. Aí eu quero testar se o meu comando SQL funciona, né? Vou vir aqui, ó, vou colocar ele aqui e vou executar. Aí ele vai listar todo mundo pelo nome da pessoa, colocar em ordem do nome, tá? Então ele já está funcionando. O que que eu preciso fazer? Ó? Eu preciso executar esse comando. Então aqui eu tenho, ó, comando SQL, né? Eu vou agora executar o comando. A gente viu, inclusive, na última aula como que faz isso. Eu vou executar o comando, tá? Como que eu executo o comando? Eu vou criar aqui um array, né? Uma variável, dados pessoa, que vai receber com, e eu tenho que pegar o método query, ó. E o que que eu passo para esse método query? O comando SQL que eu quero executar. Então, aqui eu já tenho a execução de um comando SQL. Se, aí eu vou pôr um se aqui, ó. Se, epa, ele criou um operador ternário aqui, né? Então, vou pôr aqui, ó. Se dados, né? Se dados pessoas. Aí, ó, tem uma propriedade, que é essa propriedade num rows aqui, ó, que o que que a gente faz? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Se o número de linhas retornadas na minha consulta for maior que 0, se número de registros retornados for maior que 0, aí eu vou construir a minha tabela aqui dentro, tá? Vou construir a tabela. E o que que eu faço aqui, ó? Eu vou fechar o meu PHP e vou abrir o meu PHP. Por quê? Porque eu vou criar uma tabela aqui, ó. Vou criar uma tabela aqui no meio, ó. Então, eu estou criando uma estrutura de tabela aqui. Eu criei aqui a tag table. Então, aqui eu estou usando o class table, TableScript, né? Script, que é linha zebrada já. Isso aqui é do Bootstrap, tá, gente? Lá nas aulas de Bootstrap eu mostrei isso aqui para vocês. Aí eu vou ter aqui o editar e eu vou ter o excluir. Então, eu tenho as seguintes colunas na minha tabela. O ID, o nome, o sobrenome, a idade, o estado civil, o sexo. Aí tem o editar e o excluir aqui, pessoa. Tá? Então, vou subir isso aqui. Vou organizar aqui o meu código, né? E aí, agora eu vou colocar o meu código PHP novamente. Então, a gente viu lá na última aula, vou criar um while aqui, né? E o que que vai ter nesse while? Eu vou criar um array exhibir, que vai receber o quê? Dados pessoa, fetch assoc. Lembra lá do fetch assoc que a gente viu na última aula? Né? Fetch assoc. Que ele vai buscar os dados retornados pela minha consulta e pegar a linha por linha dessa consulta. Então, agora ó, a gente vai criar aqui uma estrutura. A gente vai criar uma estrutura aqui para exibir os dados da tabela. Eu vou copiar aqui e colar para facilitar para vocês. E para a nossa aula não ficar assim tão longa, né? Então, eu vou fechar o PHP novamente. Vou abrir o PHP aqui embaixo. Porque aqui no meio, ó, por que que eu abro e fecho o PHP? Porque aqui no meio eu estou trabalhando com comando HTML, né? Inclusive eu tenho que fechar essa célula aqui, ó, essa primeira linha da minha tabela eu tenho que fechar ela. Ó, eu tinha esquecido de colocar o TR aqui. Então, ó, dentro do meu while, o que que eu faço? Eu estou dentro do while. Então, eu criei uma primeira linha que ela é exibida de qualquer forma. Aí eu verifico aqui, ó, enquanto existir registro da minha consulta, né, do que veio retornado na minha consulta, eu vou criar uma nova linha da minha tabela. Então, aqui dentro também eu vou ter que ter um TR.
tá? Barra TR, na verdade, né? Aqui é barra TR e aqui também, ó. Então, é barra TR, tá, gente? Porque a gente está fechando a linha que a gente abriu. Lembrando que eu estou dentro do I, ó, né? Então, ele vai criando linha por linha da minha tabela de acordo com o conteúdo. Então, beleza. Eu vou até remover esse estado civil aqui por enquanto. Depois a gente faz isso, tá? Isso aqui é para pegar o nome do estado civil, mas vamos por enquanto exibir só o código do estado civil. O que acontece aqui, ó? Na minha tabela de pessoa, eu tenho o código do estado civil, eu não tenho o nome. Então aqui, ó, esse código que eu removi aqui, eu dou um select lá na tabela de estado civil para buscar o nome do estado civil. Mas para não embolar, vamos deixar isso para outra aula, né? E aí a gente vai só exibir os dados aqui. Então, o que eu faço aqui dentro do I? Eu crio linhas para minha tabela, cada passada ali na matriz, né, com os dados, eu vou criando uma linha diferente na minha tabela. É como se a gente tivesse esses dados aqui, ó, e o fetch assoc, ele pega essa primeira linha, depois na próxima passada do while ele pega essa segunda, essa terceira, quarta, quinta, até varrer toda a matriz, tá? E aqui dentro, ó, eu identifico cada posição do meu array pelo nome dos campos aqui, ó. Tá? Esses nomes aqui tem que estar igualzinho, ó. É tanto que o sexo aqui tá com letra maiúscula, eu coloquei aqui também com letra maiúscula, tá? Isso tem que estar igual, senão ele não pega. Aí, beleza. Aí, depois do while, o que eu vou fazer? Então, eu tô aqui, ó, dentro do while, né? Eu abri a tabela, aí aqui eu fechei o while, né? Fechei o while, e aqui dentro, ó, eu tenho que fechar a minha tabela. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou fechar o PHP aqui, vou fechar o PHP e vou abrir um outro PHP. Sempre que tem comando HTML, eu gosto de colocar ele mais puro, né, no código. Então, às vezes, eu preciso de fechar o PHP que eu abri e colocar o comando HTML puro, abrir o PHP novamente. Ó, aqui, só por conta que eu tenho uma chave, eu tenho que abrir o código PHP novamente, tá? Então, nós fechamos a nossa tabela, fechamos aqui o table, e se a gente executar aqui, provavelmente a gente já vai ter registros lá no banco. Então, eu vou mudar aqui, ó, em vez de K de pessoa, selecionar pessoa. Aí ele deu alguns erros aqui. Vamos ver o que ele deu de erro, né? A Oeste Civil, tá vendo? No estado civil, então eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que mudar para quê? Por esse campo aqui, né? Vocês entenderam o que aconteceu? Ó, aqui eu tenho ID Este Civil. E aqui o nome do campo tá errado, ó. Então eu tenho que pôr aqui ID Este Civil, igual tá lá. E aí nós vamos salvar, né? E vamos executar novamente aqui. E vocês vão ver que ele já vai exibir todos os dados aqui. Tá. Tem que salvar aqui, né? Ele não salvou, não. Como tá com autosave aqui, eu achei que ele ia salvar. Ele está executando aqui uma versão antiga ainda. Este Civil. ID Este Civil, da tabela de pessoa. Outra coisa que eu tenho que corrigir aqui é que aqui está Este Civil, ó. E o nome é exibir, é o nome do meu array, tá? Por isso que ele está dando aquele erro lá também. Então, eu tenho que pegar da minha consulta. A minha consulta, ela gerou esse array aqui. Então, esse array que eu tenho que colocar aqui com o nome do campo que está na tabela. Se a gente atualizar, olha que bacana que ficou aqui. Aqui a gente não tem isso ainda, né? Porque eu não criei o link aqui. Eu só vou criar aqui agora, ó, mais uma célula aqui, ó, duas células que eu vou colocar o editar. Vou colocar aqui mais uma célula onde eu vou colocar o excluir, né? Isso aqui vai ser link, tá, gente? Isso aqui vai ser link. Portanto, isso aqui vai ser um link. Portanto, a gente não vai fazer nada aqui ainda. E aí eu vou colocar aqui o editar.
Vou deixar dessa forma por enquanto. A mesma coisa eu vou fazer com o excluir aqui, né? Então, eu estou criando aqui mais uma célula da minha tabela para 2 links. Depois eu vou mostrar para vocês como que coloca ícone e coisa do tipo, tá? Então, nós vamos atualizar aqui. Então, você tem aqui um editar e um excluir. Ó. Na hora que clicar aqui, teria que excluir a linha, né? E aí, na hora que clicar no editar, ele vai carregar o editar também. Essa parte do editar aqui, a gente vai deixar para mostrar para vocês depois do recesso letivo. Né? Dependendo, eu vou até gravar a aula antes, igual estou fazendo aqui, e disponibilizo para vocês. Estou gravando, inclusive, não estou editando, não estou fazendo nada disso não, né? Geralmente, as que eu coloco lá no meu canal e deixo público, né? Eu procuro editar melhor as aulas, né? Aqui eu estou fazendo mais para adiantar aí o TCC de vocês. Então, essa tabela aqui, a gente definiu de forma simples, não tem filtro, não tem nada, está simplesmente buscando os dados lá no banco e exibindo aqui. Essa parte do Estado Civil, eu vou até substituir aqui já de uma vez, como eu estou com o código pronto aqui, ó, o que acontece? Exibir para o usuário o código do Estado Civil não é interessante. Então, a gente tem que trocar isso aqui para exibir o nome. Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou pegar, fazer uma busca na minha tabela de Estado Civil para o código, se for 1, eu tenho que exibir aqui o nome do código 1. Se for 2, eu exibir o nome do código do 2, 3 e por aí vai. Ou seja, eu vou vir nessa tabela de Estado Civil aqui, ó, e vou checar, né? Quando o código for 1, eu exibo o nome. Quando for 3, eu exibo. Quando for 2, e etc. De acordo com o código, eu vou exibir o nome. Então, eu vou substituir essa linha aqui, ó, por isso tudo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar um select lá no meu banco de dados, na tabela de Estado Civil, e aí eu verifico, ó, onde o código do Estado Civil é igual ao código que foi retornado aqui na minha busca, né? E aí eu executo essa consulta. E simplesmente eu coloco aqui, ó, este civil, Estado Civil. Aí eu pego para exibir o nome dessa segunda consulta que veio aqui. O nome do Estado Civil retornado por essa consulta. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é indo lá no banco, pegando um registro, né, e buscando numa outra tabela o nome de acordo com o código. Nós vamos atualizar aqui a nossa tabela e vocês vão ver como que fica melhor isso para o usuário. Eu passo a exibir o nome do Estado Civil aqui, não só o código. Então, sempre a gente tem que ter essa preocupação, tá bom? Aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como implementar o excluir. Por enquanto, eu não vou mostrar para vocês a parte de filtros, né? Porque a gente pode aqui, ó, acrescentar aqui no início um filtro para o usuário filtrar. Eu quero buscar o nome dos campos. Eu quero filtrar, em vez de todos os registros, eu quero trazer só as pessoas que estão em estado civil casada, ou solteiro, ou filtrar por sexo e por aí vai, beleza? Mas, por enquanto, o objetivo aqui da aula é fazer a consulta lá na tabela, executar e exibir, né? Lá no banco, exibir os dados que estão no banco. Aqui eu já até dei uma incrementada e mostrei para vocês como que exibe um nome de um rótulo, vamos dizer assim, de um código de uma tabela buscando esse nome em outra tabela. É uma consulta simples, né? Eu fiz um select aqui validando o ID das duas tabelas. E aí eu pego o nome, beleza? Eu estou buscando o ID e o nome. Aí na hora de exibir aqui, eu exibo o nome e não o código. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Um grande abraço aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição.
E não deixe, tá, gente, de praticar isso aqui, é muito importante aí para vocês, né? Fazer, pegar, de repente faz esse exemplo primeiro e depois implementa os seus, e se tiver dúvida me manda. Um grande abraço aí, até a próxima aula.